Bem-vindos! Hoje vamos falar um pouquinho sobre produtos notáveis, como que a gente pode descobrir as principais fórmulas desse elemento. De onde vem essa fórmula? Temos aqui o quadrado de uma soma, o quadrado de uma subtração, o quadrado de uma soma tripla e o quadrado de uma soma com uma subtração. Vamos verificar como as fórmulas surgem disso tudo aqui? Isso é uma matéria que muita gente detesta, né? Chamado álgebra. Então vamos brincar um pouquinho com o método da janela, que aí talvez fique mais interessante para você entender o procedimento de encontrar o resultado dessas fórmulas. A mais b ao quadrado quer dizer a mais b vezes a mais b de novo. Então vou criar aqui uma janelinha, coloco o a e o b aqui nas colunas, coloco o a e o b também nas linhas e vou fazer o produto. Ó. A vezes a ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A dá BA, que pode ser escrito como AB, dá no mesmo. E B vezes B, B ao quadrado. Então, eu vou ter A ao quadrado, 2 deste elemento aqui, ó, que são repetidos, mais B2, como sendo o resultado dessa expressão. Quadrado de A mais B, portanto, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Um bom produto notável. E se aqui for um sinal de menos? Ah, se aqui for um sinal de menos, a história muda um pouquinho. Vamos ver como vai ficar. Coloca aqui o valor do A, coloca aqui o menos B agora, o A para cá, o menos B para esse lado, e vamos fazer o produto novamente. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A dá menos BA, que é a mesma coisa que menos AB. E menos B vezes menos B vai dar agora mais B quadrado. Né? O menos e o menos aqui se cancelam. E olha, eu tenho dois repetidos, mas com sinal negativo agora. Então dá A ao quadrado menos 2AB mais B2. Trago para cá. E eu vou ter aqui A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, mais um produto notável e interessante. Agora, e se for com 3 elementos, né, como é que a gente verifica? Inclusive, se um deles tiver sinal negativo, o que, que vai acontecendo ao longo do processo? Vamos ver. Então, ó, com 3 agora linhas e 3 colunas. A mais B mais C, A mais B mais C. E aí eu venho aqui A vezes A ao quadrado, A vezes B AB, A vezes C AC, B vezes A AB, ó, repetiu, né, ó. B vezes B ao quadrado, B vezes C dá BC, C vezes A dá AC, ó, repetiu esse aqui agora, ó, tá vendo? C vezes B dá BC e C vezes C, C ao quadrado. Então, eu tenho esses aqui elementos quadrados na diagonal, igual tínhamos aqui, ó. E agora temos os dobrados aqui na diagonal invertida. E eu tenho, então, 2 do AB, 2 do AC, 2 do BC. Olha que legal. Posso colocar esses números que estão repetidos, o 2 em evidência, e eu fico com uma expressão desse tamanho aqui para representar aquela história. Mas olha que interessante, fica quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro, e aí mais duas vezes. O primeiro vezes o segundo, o primeiro vezes o terceiro, e o segundo vezes o terceiro. Eles se distribuem, né? Fica interessante essa parte aqui. Né? Em vez de ficar só o primeiro vezes o segundo, eles vão se distribuindo aqui dentro dos elementos. E aqui vai ocorrer a mesma coisa, só que o sinal de menos aqui vai interferir nos sinais que vão aparecer aqui. Vamos ver como isso ocorre? A mais B menos C, coloca aqui nas gradinhas, A mais B menos C, e agora fica A vezes A, A2, A vezes B, AB, A vezes C negativo menos AC, B vezes A, B vezes B ao quadrado, e B vezes C menos BC por conta do menos que está aqui. Menos C vezes A, menos C vezes B, e menos C vezes menos C, portanto fica positivo aqui. Ó. As diagonais principais, todos eles estão ao quadrado, dobrou aqui com o sinal negativo e dobrou aqui com o sinal negativo. Então, o que a gente tem? Ó, vamos ter agora que juntar, colocar em evidência os que são dobrados, o 2 sai fora do parênteses, e a gente nota que fica AB menos BC menos AC. Quando você compara aqui, olha que interessante, o A e o B são positivos, mas o C não é. Então, quando você faz aquela combinação A com C, B com C, né, você vai vendo quem fica negativo. Ó. O A e o C fica negativo, o B e o C fica negativo, mas o A e o B, os dois são positivos. Então, aqui permanece positivo. Que legal, né?
Vamos ver agora adiante como é que fica em outras condições. Montando agora para a menos b mais c ao quadrado, nós vamos ter aqui ó, o a, o menos b, o mais c, o a, o menos b, o mais c, e aí a com a dá ao quadrado, a com b dá ab, um sinal negativo, a com c dá ac e assim por diante. Menos b com a, menos b com menos b vai dar positivo, menos b com c fica negativo, c com a dá c, c com b fica bc, com o sinal negativo, e o c com c, c ao quadrado. Mais uma vez, a diagonal todo mundo quadrado, repetido aqui o quadrado, repetido aqui e repetido aqui os dois, né? Então, nós vamos ter aqui a ao quadrado, menos 2ab, mais 2ac, mais b2, menos 2bc, coloco os que têm o número 2 em evidência e olha o que ocorre. AB aqui fica negativo, BC negativo e AC positivo. Se a gente colocar aqui e comparar, olha, era o B que estava negativo. Então, todo mundo que multiplicar pelo B vai ficar negativo. Ó, AB e BC, mas o A e o C não. Pronto. Então, eu identifico direitinho que fica quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro, mais duas vezes. Aí, você vai saindo fazendo a troca. Os que forem negativo e negativo fica positivo, os que forem positivos e positivos também ficam positivos, né? Só ir fazendo aqui a combinação. Para esse aqui, então, nem precisaria fazer a tabelinha, daria para você já adivinhar o que vai correr, né? Ficaria quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse, mais duas vezes. Quando você pegar o A vezes o B, ó, o B está negativo, vai ficar um menos. Quando você pegar o A vezes o C, vai ficar um menos. E quando você pegar menos B com menos C, vai ficar positivo. Vamos conferir? Então, tem aqui de novo a nossa tabelinha. Os valores negativos adequados ali, cada um na sua posição. A vezes A vezes B, A vezes C, B vezes A, B vezes B, B vezes C. Ó, negativo e negativo aqui ficando positivo. C vezes A, C vezes B, ó, negativo e negativo de novo ficando positivo, e aqui a mesma coisa, todo mundo ao quadrado, dois negativos desse, dois negativos desse, e o positivo exatamente o que a gente pensou, a hora que pega o B e o C, os dois sendo negativos, no produto eles ficam positivos, e aí você nem precisava fazer mais, né, todo esse procedimento se você quisesse adivinhar, você já sabe agora a chave de como fazer. Legal! Agora, esse aqui é uma classe de produtos notáveis diferenciada. Não é fácil de perceber como elas são. Na verdade, elas são subproduto de um outro produto notável. Então, a gente vai mexer aqui com um outro conjunto de elementos que dá esse resultado para a gente provar que é assim que faz. Então, se eu pegar A mais B, por exemplo, e multiplicar por A menos B, olha que interessante. O A vezes o A a gente já conhece, o A vezes o B também. O menos B com A vai ficar menos AB. E é o oposto desse aqui, ó. Então, na hora de juntar esses dois termos desaparecem. E aí ficaria o A ao quadrado menos o B ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. Então, na verdade, esse elemento é o produto desta linha por esta coluna aqui. Ó. Esse que é o nosso caso. A menos B vezes A mais B. Agora, o A menos B ao cubo também vai sair de um subproduto que é o cubo desse elemento aqui, ou seja, ele vezes ele ao quadrado, esse aqui ao quadrado a gente já sabe que é o quadrado desse, menos duas vezes ele vezes o outro, mais o quadrado do outro, né? Então, a gente pode trocar e fazer esse produto pelo método da janelinha. A vezes o B, A menos B para o lado de cá, A2 do lado de lá, menos 2AB para cá, mais B2 para esse lado. A2 vezes o A dá ao cubo, A2 vezes o B dá menos A2B. Esse aqui vezes esse aqui aumenta o valor do A, fica ao quadrado. Esse vezes esse aumenta o valor do B, fica B ao quadrado. Aqui fica AB2 e aqui fica menos B ao cubo, né, com sinal negativo, porque esse aqui está negativo. E aí a gente nota ó, que esses dois aqui são termos semelhantes e que esses dois são termos semelhantes. Quando eu agrupá-los, aqui vai dar 3A2B e aqui vai dar 3AB2. Então, vou ter uma expressão neste formato aqui. 3A2B mais 3AB2. E o que eu estou precisando lá, ó, A ao cubo menos B ao cubo, está aqui e está aqui. Então, esses dois elementos têm que ficar para o lado de lá para eu encontrar aquilo que a pergunta coloca.
Então, jogando para o lado de lá, e ainda posso colocar em evidência aqui, né, esses dois elementos, o que é que está repetido, que é o 3AB, né, eu só inverti aqui a questão, o 3AB, e aí fica esse formato. Então, o A ao cubo menos B ao cubo fica o resultado desta conta, que é o A menos B elevado ao cubo, com esses elementos jogados para o lado de lá e organizados novamente. Está ali, ó, que é uma expressão mais complicada. Essa aqui segue a mesma linha. O A mais B ao cubo fica A mais B mais A mais B ao quadrado. Esse aqui a gente já sabe, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí a gente monta o método da janelinha da mesma forma com essas duas parcelas aqui de produto. A mais B na parte de cima, A2 mais 2AB mais B2 na parte de baixo. E aí A2 vezes A dá ao cubo, A2 vezes B dá A2B, 2AB vezes A, 2AB vezes B, B2 vezes A, e assim a gente vai montando até que percebe que tem novamente dois iguais, dois aqui semelhantes na verdade, e A ao cubo, B ao cubo agora com sinal positivo, né? Então ficou diferente daqui que era negativo. Mas tem aquele mesmo procedimento, ó. Eu quero o A ao cubo e o B ao cubo, esses dois aqui tem que ir para o outro lado, e lá eles vão subtraindo. Posso também colocar em evidência, posso colocar isso aqui escrito ao contrário, e aí eu reorganizo para encontrar esse termo aqui que vai para cá, então. Então, olha nossas fórmulas, A mais B ao cubo menos 3AB, que multiplica a soma novamente. A menos B ao cubo mais 3AB, que multiplica a subtração novamente. Então, dá para você aí associar a questão do sinal mais aqui, a do sinal menos aqui, o 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, tem aí alguns fatores interessantes. Agora tem a questão, e se forem quatro elementos, né? Quatro elementos, ó, a gente já tem essa ideia de que você faz o quadrado primeiro, o quadrado segundo, o quadrado terceiro, o quadrado do quarto, e aí vai ter uma série de produtos duplicados. A vezes B, A vezes C, A vezes D, B vezes C, B vezes D, e dando essa expressão como resultado. Mas vamos dar uma conferida, né? Vamos só verificar aqui se é isso mesmo. De repente ali tem alguma coisa colocada errado, ó. A vezes A vezes B, A vezes C, A vezes D, B vezes A, B vezes D, B vezes C, B vezes D, C vezes A, C vezes B, C vezes C, C vezes D, D vezes A, D vezes B, D vezes C e D vezes D. Olha lá, ó. Todos os elementos da diagonal estão ao quadrado, aqui repetiu, ó, duas vezes, esse e esse duas vezes, duas vezes, duas vezes. Então, como está aqui realmente, todo mundo direitinho. Espero que vocês tenham gostado. E aí fica o desafio para vocês. Se tiver 5 elementos, como é que ficaria? Tente fazer. Vamos ver se você consegue. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.